Você tem medo de falar em público? Você é uma pessoa extremamente tímida? Você sabia que uma pessoa que tem facilidade de falar em público ganha, em média, 50% mais do que as outras pessoas? Se você quer saber mais sobre isso, fica aqui nesse vídeo que você já vai me entender. O medo de falar em público, para muita gente, é algo aterrorizante. Só de imaginar estar num palco ou estar na frente de uma plateia de pessoas desconhecidas, falando sobre um assunto, falando sobre qualquer coisa, é quase aterrorizante para a pessoa. Então, nesse vídeo eu quero te dar algumas dicas de como perder esse medo, de como conseguir ter uma facilidade maior para falar com as pessoas. Mas antes de ir para as dicas, eu quero contar um pouquinho mais sobre mim. Como eu percebi que eu não tinha medo de falar em público, que eu não tinha esse receio de lidar com a câmera, por exemplo. Na minha época da faculdade, era muito comum ter esses trabalhos para fazer em grupos e alguém tinha que apresentar, tinha que ser o orador da sala ou qualquer coisa do gênero. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de ficar atrás de livros, estudando, me dedicando a assuntos que nem sempre me interessavam. Eu gosto de me dedicar àquilo que realmente me interessa. Eu gosto de ler, de ouvir sobre assuntos que eu acredito que naquele momento vão me somar de alguma maneira. E na faculdade, provavelmente você sabe, nem sempre é assim. Às vezes tem que fazer aquelas monografias, tem que fazer trabalhos sobre assuntos que você não tem interesse nenhum, coisas extremamente chatas e desgastantes. Então o que eu fiz? Por ter essa facilidade de falar e gostar de falar na frente das pessoas, eu encontrei na sala pessoas que tinham muito medo de falar em público, tinham muito medo de ir na frente da turma e se expressar. Então eu fiz um acordo. As pessoas faziam o trabalho, faziam toda a parte difícil, se dedicavam dias montando um trabalho, eu pegava o trabalho, lia, estudava o trabalho pronto, simplesmente apresentava. Tá vendo como a facilidade de falar em público te traz muitas vantagens no dia a dia? Então preste muita atenção nessas dicas que eu vou te dar. A primeira dica é: crie um roteiro. Exatamente, escreva tudo o que você vai dizer, do começo, meio e fim. Saiba as vírgulas, escreve tudo na sua cabeça. E depois você vai criando tópicos do roteiro que você criou. Vai criando tópicos na sua cabeça de cada ponto, para quando você ler uma palavra, você saber que aquela palavra significa todo um contexto na sua cabeça. Assim você vai conseguir descrever, vai conseguir se expressar muito melhor. Então você criou lá, quando eu ouvir a palavra X, eu sei que eu vou falar sobre isso. Então, quando você está passando os seus slides, ou quando você tem uma anotação na mão, que você viu aquela palavra, você já sabe exatamente qual vai ser a sequência de pensamento. Terminou aquele pensamento, você olha a próxima palavra, ou a próxima frase, ou o próximo tópico, ele abre um leque na sua cabeça de informações. A segunda dica: coloque experiências pessoais. Quando você vai falar de você, assim como eu fiz um pouco antes, eu não falei sobre a minha época de faculdade, aquilo está mais natural na minha cabeça. Então quando você coloca experiências pessoais, é mais fácil de se expressar. Porque aquilo você vivenciou, é algo que está fresco na sua cabeça, é algo que você consegue contar com maior naturalidade do que algo técnico. Então quando você consegue colocar experiências pessoais, além de ser uma conversa, ou ser uma palestra um pouco mais agradável de escutar, você consegue falar e contar experiências e dar uma sensação de tranquilidade diante a câmera ou diante as pessoas que você está dizendo. Não tente imitar ninguém. É muito comum você ver oradores tentando imitar trejeitos de outra pessoa, tentando imitar os gestos. Ele coloca a mão no bolso, eu vou colocar a mão no bolso. Ele segura uma caneta, eu vou segurar uma caneta. Tem algumas técnicas que vai facilitar no seu dia a dia, mas ache o seu jeito, o seu tom de voz. Tente não imitar as pessoas, tente não fazer gracinhas se você não é uma pessoa tão engraçada, tente não fazer piadas se você não sabe contar piada, seja o mais natural possível. Agora que você já criou o roteiro, você já sabe o que você tem que falar, treine, vai para frente do espelho e começa a falar com você mesmo. Verifica como é que você põe as mãos, se você levanta muitos braços, se você abaixa muitos braços, se você não sabe o que fazer com ela, se você põe a cabeça para trás, se você põe a cabeça para frente. Tenta entender exatamente como você age na frente do espelho e seja crítico de você mesmo. Verifique,
Eu fico melhor quando eu tô falando e andando, ou eu fico me mexendo muito, ou não, eu tô muito parado. Verifica no espelho, treine, faça várias vezes. Depois começa a filmar. Por quê? Quando você filma, você começa a ser um pouquinho mais crítico. Você consegue ver os erros nos detalhes. Se você gagueja, se você não gagueja, se você repete muito a mesma palavra. Todo mundo comete erros. E aí você vai começar a identificar os seus. Conheça seu público. Saiba para quem você vai falar. As pessoas que você vai falar são pessoas mais jovens, mais velhas. Elas gostam de você usar um tom um pouco mais alto, ela gosta de barulho, gosta de música, ou não, são pessoas mais idosas, que preferem silêncio, preferem um tom de voz um pouco mais calmo, uma passada de conversa um pouco mais tranquila. Então, saiba quem é seu público. Ele gosta de gírias, ele não gosta de gírias, ele gosta de palavrão, ele não gosta de palavrão. E tente adaptar o que você vai falar para as pessoas que vão ouvir. Porque se você conseguir falar de uma maneira que as pessoas se sintam confortáveis escutando aquilo, se sintam à vontade escutando a maneira que você está dizendo, se o público for adequado para aquilo que você está dizendo, com certeza você vai ter resultados bem melhores. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira e possa somar informações para você conseguir se desenvolver profissionalmente. Porque, como eu disse no início, quem sabe falar em público, quem gosta de falar em público, ganha em média 50% mais que os demais. Então eu quero que você consiga ter esses ganhos. Agradeço a sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, que isso é muito importante pra gente. Agradeço imensamente a sua atenção e tchau, tchau.